Consumo instantâneo e simultaneidade, dois conceitos que ganharam maior relevância, principalmente após a publicação da Lei da Energia Solar, a Lei 14.300. Conceitos que vamos entender e aprender como calcular no vídeo de hoje, com exemplos práticos para você ter mais assertividade nos seus projetos. Para começar, vamos falar sobre os conceitos iniciais e o primeiro deles é o fio B. O fio B, basicamente, ele é uma tarifa pelo uso do sistema de distribuição. Então, toda vez que o seu cliente estiver produzindo um excedente energético e injetando essa energia na rede da distribuidora, ele vai estar pagando como se fosse uma espécie de pedágio, que é o fio B, por estar utilizando a rede como uma forma de bateria. O que, de certa forma, acaba beneficiando tanto o cliente quanto a distribuidora. E uma coisa interessante de se falar é que só a parcela da energia, somente a parcela que for gerada e injetada na rede da distribuidora é que pagará esse pedágio, que é o fio B. Toda energia que é gerada e consumida instantaneamente, ela não passa pela medição da distribuidora e, portanto, você não precisará pagar os encargos por conta de estar injetando essa energia, porque você não está injetando, você está sim gerando e consumindo ao mesmo tempo. Por exemplo, durante o dia, quando o sistema solar ele está gerando energia, principalmente das 9 da manhã às 5 da tarde, e você tem uma carga, um equipamento, uma geladeira e por aí vai, a gente vai ver um pouco mais sobre isso no vídeo. Basicamente, você tem esses equipamentos consumindo essa energia e, portanto, você não precisará pagar esses encargos. Como eu já mencionei, isso é benéfico para o seu cliente. E para trazer para você de forma bem prática, eu trouxe aqui um quadro onde a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema. Os conceitos fundamentais sobre consumo instantâneo e fator de simultaneidade. Basicamente, a gente estava falando aqui que existem aí os sistemas on-grid que se beneficiam da rede da distribuidora e eles terão um consumo instantâneo, que é uma energia que não passa pelo medidor da distribuidora, isso por conta de que ela é gerada aqui nos módulos, pode ser o ponto 1, convertida no inversor e consumido aqui nas cargas, que seria basicamente o ponto 3, onde a gente tem aqui lavar roupas, geladeira e, por exemplo, um split. Então, o medidor da distribuidora, ele não contabiliza essa energia. E, como a gente já mencionou, o vídeo de hoje ele é também sobre simultaneidade. E a gente vai entender o que significa isso de fato. Consumo instantâneo, como o próprio nome já diz, é o consumo de energia instantaneamente, ou seja, naquele momento. E simultaneidade é o quanto de energia o seu cliente produz e consome ao mesmo tempo. Por exemplo, se ele tiver um fator de simultaneidade de 60%, significa que ele vai estar gerando e consumindo 60% dessa energia e apenas injetando na rede os outros 40%. A gente vai ver mais a fundo sobre isso. Olá, se você nos acompanha por aqui, já deve ter percebido que as distribuidoras de energia não estão exatamente torcendo pela aprovação do seu projeto de energia solar. Na verdade, ela fará o possível para reprovar ele, pensando em te livrar do estresse e da dor de cabeça que é ter os seus projetos reprovados. Abrimos nossa metodologia que nos últimos anos garantiu a aprovação de 100% dos mais de 4.000 projetos que elaboramos por todo o Brasil. Assegure a aprovação dos seus projetos no menor tempo possível, com precisão e segurança. Escaneie o QR Code que está aqui nessa tela ou clique no link que está na descrição, que eu liberei algumas aulas de forma totalmente gratuita para você começar a ter os seus projetos aprovados ainda hoje. Espero que você goste e agora acompanhe esse vídeo até o final. Então, toda energia que ela for injetada na rede da distribuidora, ela vai pagar o fio B, que é então essa tarifa pelo uso do sistema, certo? Conceitos muito importantes para vocês entenderem é a respeito dos perfis de carga. Aqui eu trouxe basicamente o perfil de carga de uma residência. A gente pode ver que nos horários, principalmente da manhã e nos horários da noite, ou seja, antes do expediente e depois do expediente, são os horários em que acontece o pico do consumo de energia. Agora, você que já trabalha com energia solar conhece muito bem essa curva em azul aqui, que é basicamente a curva de geração de um sistema fotovoltaico, ou seja, demonstra a área do gráfico aqui, ela demonstra a energia que foi gerada pelo equipamento, pelo inversor, ao longo de um dia. Então, se vocês percebam que em uma residência, muitas das vezes a gente tem o maior consumo sendo feito em um horário diferente do horário de geração. Então, basicamente aqui a gente vai ter um baixo fator de simultaneidade. Por quê?
porque a gente está consumindo pouco e injetando muito na rede da distribuidora. Agora, a área do gráfico onde a gente tem a interseção das curvas aqui é o que representa a energia que é consumida instantaneamente, ou seja, gerada pelo inversor e consumida pelos eletrodomésticos, por exemplo, no caso de uma residência. Agora, outra curva aqui, que eu chamei de CC, que é essa curva em preto aqui, ela é basicamente a curva de consumo de comércios e indústrias. Por quê? Porque as indústrias começam a trabalhar de manhã cedo e finalizam o expediente no final do dia ali, hora que termina o sol, basicamente. Então, toda essa área aqui agora, a interseção dessas curvas, será o fator de simultaneidade. Percebam que aqui o fator de simultaneidade ele vai ser muito alto e a parcela da energia que vai ser injetada na rede, ela é baixa. Já aqui na residência, a gente tem um FS baixo e FS seria essa intersecção aqui, nesses pontos aqui, e um I, que é a energia que vai ser injetada, muito grande, beleza? Quais são valores típicos aí? Em residência, como a gente já mencionou, como o consumo ocorre num horário separado da geração, basicamente a gente vai ter valores baixos de fator de simultaneidade aí na ordem dos 30 a 50%. Já nos comércios, nas indústrias, como a gente gera e consome no mesmo horário, a gente se beneficia mais por conta disso. A gente paga menos fio B por conta de ter um alto fator de simultaneidade, ou seja, enquanto eu estou gerando, eu estou consumindo. Um terceiro caso aqui é as usinas remotas ou usinas de alto consumo remoto, as usinas de investimento, usinas que basicamente elas não têm consumo. Então, o fator de simultaneidade ele vai ser zero ou muito próximo disso, por conta de que 100% do consumo ele está ocorrendo num outro local que não é o da geração. Vamos fazer aqui uma simulação, basicamente para a gente entender como que se calcula o fator de simultaneidade. Vamos supor que o cliente ele gere com o sistema dele 600 kWh por mês e ele consome instantaneamente, ou seja, ele gera e consome ao mesmo tempo 250 kWh por mês. A gente pode encontrar a energia que ela é consumida instantaneamente da seguinte forma: a gente pega o total gerado pelo sistema e diminui da energia que é injetada na rede. Então você pode ver, por exemplo, na fatura do cliente quanto que foi injetado e no monitoramento do inversor quanto que foi gerado. Com isso você descobre a energia consumida instantaneamente. Já o fator de simultaneidade, a gente pega o consumo instantâneo total do mês, por exemplo, nesse caso aqui eu botei mensal, dividido pela geração total do sistema, que seria basicamente os 250 dividido por 600, que vai dar aí 41,66. Vamos arredondar para 42. Basicamente, o fator de simultaneidade vai ser aí 42%, ou seja, é um valor de fator de simultaneidade muito próximo ao de uma residência, onde a maior parcela está sendo injetada na rede para ser consumida em um outro horário. Um ponto relevante para a gente levar aqui é que quanto menos custo, mais rápido vai ser o retorno do investimento. Ou seja, menos custo significa ter um maior fator de simultaneidade. Quanto maior o fator de simultaneidade, menos fio B você vai pagar. Então, em resumo, quanto maior a simultaneidade, mais rápido vai ser o payback do sistema, menor vai ser o seu risco contra eventuais mudanças regulatórias, que a gente sabe que a ANEEL está em cima aí da energia solar, não dá para dar bobeira. Portanto, otimize os seus projetos de forma a ter o maior fator de simultaneidade possível e menos pagamento de encargos. Aí você pode estar se perguntando quanto realmente essa mudança normativa afetou o payback. A gente diz que por volta aí dos 6 meses, se a gente pegar um benchmark aí, uma conta média de mercado, a gente vai encontrar aí que sistemas onde antes você tinha um payback de 4 a 6 anos, você vai estar adicionando 6 meses a mais por conta desse fio B que veio em função da mudança normativa. E é basicamente isso, pessoal. Espero que eu tenha contribuído para você entender de forma mais clara esses termos, esses conceitos que vão fazer parte aí da base para você operar aí no mercado solar. Também gostaria de fazer um convite a você, que você confira os demais conteúdos aqui do canal. Muito conteúdo sobre energia solar, projetos, homologações e vários outros temas que englobam aí esse mercado maravilhoso que é o mercado de energia solar fotovoltaica. E se você quiser aprender diretamente conosco a como elaborar
elaborar e homologar seus próprios projetos, recebendo todo o material que é necessário para que isso aconteça, modelos de formulário de mais de 40 distribuidores de energia do Brasil. Não deixe de conferir o link que está na descrição do vídeo. Acesse colmeiasolaracademy.com e conheça um pouco mais a respeito do nosso projeto e aprenda diretamente conosco com todo o suporte no seu dia a dia. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Nós somos a Colmeia Solar e o sol é o nosso movimento.